Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 11 do curso de História Geral e encerramos a história de Roma. Foram 3 aulas de Roma, 3 aulas de Grécia, agora a gente vai começar as aulas de Idade Média. A primeira aula de Idade Média vai falar do Império Bizantino, portanto a continuação do Império Romano, agora no Oriente, e o islamismo, o Islão. Primeiro a gente vai ter umas nomenclaturas relacionadas ao nome Idade Média, nomenclatura e divisões. Tradicionalmente, chamamos de Idade Média o período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o ano de 1453, em que ocorre a queda do Império do Oriente e o fim da Guerra dos 100 Anos. A caracterização desse longuíssimo período de 10 séculos, ou seja, 1000 anos, em uma única era é fruto de uma visão criada pelo Renascimento cultural, o qual, tendo a Antiguidade Clássica como modelo maior de civilização, criou toda uma visão altamente pejorativa para o período após a queda do Império Romano do Ocidente. Expressões como Idade da Treva ou Longa Noite de 1000 anos foram cunhadas pelos renascentistas para designar o período no qual, segundo eles, o brilhantismo clássico sucumbiu ante ao barbarismo e ao obscurantismo. O próprio termo Idade Média tem uma conotação pejorativa, no sentido de ser uma área ou uma era cuja única função é intermediar o brilhante passado clássico e o renascimento, a partir do século XIV. Tal concepção não pode ser aceita. A Idade Média é um momento altamente importante para a história ocidental, no qual se formaram as bases do mundo europeu, os países, as línguas, a concepção de nação, tal como compreendemos hoje, e o próprio predomínio do cristianismo. Mais que isso, uma abordagem não preconceituosa e mais científica impede-nos de sequer aceitar esses 1000 anos como sendo um único período ditado por apenas uma característica. Mesmo em uma abordagem um pouco rigorosa, encontramos diferenças claras e modos significativos conflitantes ao longo desses 10 séculos. Para facilitar a compreensão, portanto, dividimos a Idade Média didaticamente em 2 grandes momentos. A Alta Idade Média, do século V ao século VI, ao século XI, portanto 5 anos, e a Idade Média Baixa Idade Média, da parte do século XI até o século XV. Essa divisão, longe de ser definitiva, tem por objetivo chamar a atenção para as diferenciações que se manifestam desde a queda do Império Romano até o século V. O que chamamos de Alta Idade Média é o período no qual, sob os escombros do Império Romano, uma nova sociedade surgia, caracterizada pelos reinos bárbaros, pela invasão dos árabes, pelo avanço e consolidação do poder da Igreja Católica e, acima de tudo, pela formação e consolidação do feudalismo. A Baixa Idade Média, portanto o final dela, é o momento no qual o feudalismo começa a apresentar seus primeiros sintomas de crise e decadência, lançando as bases para o desenvolvimento do comércio e o início de um longo processo de transição em direção ao capitalismo. Várias civilizações tiveram participação no processo de formação do mundo medieval europeu, seja por seu contato constante com a Europa, seja por invasões que ampliaram o clima de insegurança e de ruralização que já se acentuava desde a crise do Império Romano. Iniciaremos este estudo fazendo uma abordagem de civilizações que, mesmo não europeias, foram decisivas na constituição do mundo europeu. Então, isso é Idade Média. A gente vai estudar esse bloco de 1000 anos, portanto, 10 séculos. Vamos estudar primeiro o Império Bizantino, que é a continuação. Foi a criação de Constantino. Não sei, agora me confundi. Não sei se é Constantino ou é Justiniano que fez o Império Bizantino. Na aula anterior, a gente vê. O Império Bizantino, chamamos de Império Bizantino ao Império Romano do Oriente, cuja capital, Constantinopla atual e Istambul, ergueu-se numa arcópole de cidade bizancinho. Sua origem remonta ao século IV, quando o imperador Constantino, após reunificar o império, transferiu sua capital para Bizâncio, reabatizando com o nome de Constantinopla.
A nova subdivisão do Império Romano, ao final do século IV, no governo de Teodósio, deu-lhe sua forma final com o Império Romano do Ocidente, com a capital primeiro em Roma e depois em Milão, e o Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla. Portanto, houve uma dicotomia do Império. É um só, mas agora dividido em dois. Um do Oriente e um do Ocidente. O Ocidente caiu e o do Oriente ainda continuou até 1453 com a queda de Constantinopla. O processo de invasões germânicas ao longo do século V dizimou apenas o Império do Ocidente. O Império Bizantino perdurou ainda por 10 séculos até sua conquista pelos turcos otomanos em 1453. A economia e sociedade do Império Bizantino. Vamos lá. Diferentemente da Europa Ocidental, na qual o processo de ruralização e feudalismo acentuou-se ao longo de toda a Idade Média, o Império Bizantino manteve características comerciais e urbanas ao longo da vida rural, que inevitavelmente crescia. Mais do que isso, ao mesmo tempo em que a Europa Ocidental verificasse uma quase completa fragmentação do poder político, o Estado bizantino mantinha um poder relativamente centralizado e um forte controle sobre a atividade econômica. Parte significativa das terras eram propriedade do Estado. As demais, contudo, ficavam nas mãos da aristocracia, num processo de intensa concentração fundiária. A pequena propriedade praticamente deixou de existir e a mão de obra era representada por uma maioria de camponeses livres e um pequeno contingente de escravos. A produtividade rural era bastante limitada e gerava pequenos excedentes, não sendo a agricultura a fonte básica de riqueza do império. Tal riqueza concentrava-se fundamentalmente no comércio, o qual se beneficiava da localização Constantinopla no encontramento dos mundos ocidental e oriental, bem como da poderosa marinha bizantina, capaz de garantir a paz necessária à presença de navios mercantes. Com isso, a elite de comerciantes equiparava-se socialmente à aristocracia tradicional. Ambos constituíam os setores hegemônicos da sociedade. Imediatamente abaixo das duas havia a burocracia estatal, composta por altos funcionários, membros da hierarquia religiosa e chefes militares. Seguindo esses, vinha um setor composto por pequenos comerciantes, artesãos e demais trabalhadores urbanos. Na base da pirâmide social estava a massa de camponeses e escravos. Então, ainda continua existindo escravo no Império Oriental. A organização política e religiosa. A centralização política foi marca do Estado bizantino, ao menos durante o período de prosperidade que se estendeu do século se estendeu até o século IX. Nesse período, particularmente no seu apogeu durante o reinado de Justiniano, tivemos um Estado forte, com amplo controle sobre a vida econômica, inclusive monopolizando alguns setores e capaz de um certo expansionismo militar. Esta última afirmação pode ser ilustrada no processo conhecido como Reconquista, na qual Justiniano retoma algumas regiões que haviam sido ocupadas por povos germânicos no norte da África e ocidente europeu. Então aqui, Reconquista de Justiniano, que era o Império, os germânicos vieram aqui, dominaram isso aqui, aí ele foi lá e voltou e pegou as terras de volta, botando para o Império Romano do Oriente. Paralelamente a isso, Justiniano apresentou uma intensa obra administrativa. Nesse contexto, sua grande contribuição foi a elaboração dos Corpus Juris Civili, um código civil, na verdade uma compilação e organização dos princípios fundamentais do direito romano, que até hoje é referência para a estrutura jurídica de vários povos ocidentais. A questão da religião ocupou um lugar fundamental na estrutura do Estado bizantino. Aqui está exatamente o império dele, ele pegando. Aqui está a religião. Uma compilação e organização do Império. A questão da religião ocupou um lugar fundamental na estrutura do Império Bizantino. Não nos esquecemos que seu surgimento dá-se no início do que o Império Romano busca incorporar a estrutura cristã. Através do Edito de Milênio, Constantino legalizou o culto. Ao final do século IV, o Edito de Tessalônica do imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império, apenas 5 anos antes de ser efetivada a decisão do Império Romano, com Constantinopla mantida como a capital do Império do Oriente.
Assim, a busca por utilização da religião cristã como um elemento de justificação e sustentação do seu poder imperial encontrou seu espaço no Império Bizantino. O imperador é visto como manifestação humana de Deus, ao mesmo tempo em que exercia um forte controle sobre a hierarquia religiosa, num fenômeno conhecido como cesaropapismo. Portanto, ele é César e Papa ao mesmo tempo. Ele é um imperador e um Papa ao mesmo tempo. Cesaropapismo, o nome. Um dos marcos dessa relação entre Estado e religião foi a construção, ainda do governo de Justiniano, da Igreja de Santa Sofia, ou Hagia Sophia, em Constantinopla, um dos marcos da arquitetura cristã medieval. Aqui tá os pontos da estrutura gótica para você, quanto mais próximo de Deus, por isso que você tem que criar as torres mais altas. Temos que considerar ainda que o fortalecimento da igreja cristã no Oriente dá-se ao mesmo tempo em que na Europa Ocidental a igreja era cada vez mais influenciada pelos interesses dos reinos bárbaros. Com isso, os conflitos entre papado e patriarca de Constantinopla intensificaram-se. No ano de 1054, a ruptura definitiva da unidade de cristianismo e a separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, sediada em Constantinopla. Então, as divergências entre as ideias de cristianismo do Oriente teve um cisma com a do Ocidente, chamado o Cisma do Oriente, ou Grande Cisma. A primeira das grandes cisões que corromperia a unidade do cristianismo e o monopólio da religião da Igreja de Roma. Bom, então isso é a história bizantina. A gente observa que é muito parecido, é a continuação de um império, então um império altamente centralizado, cesaropapismo, um cara que dominava a estrutura militar e a estrutura religiosa. Conseguia sua autonomia. Justiniano principalmente investiu para conquistar os povos dominados pelos bárbaros e teve algumas divergências, teve o cisma do Oriente e criou um novo império, um império romano do Oriente com a Igreja Ortodoxa Grega. Ok? Mas durante o Império Bizantino, durante o fim do Império Romano, depois do Império Romano na Europa Ocidental, portanto no fim do Império Romano Ocidental, em 620, acho que é 622, vamos ver. Bom, a partir do século VII surgiu o islamismo. E o Islã tem uma importância e uma ligação muito interligado com os árabes. Então, a importância dos árabes para o mundo ocidental começa a se manifestar de forma mais intensa a partir da Idade Média, tendo como impulsionador o processo de expansão religiosa e militar conhecido como expansão islâmica. É importante salientar que esse processo de expansão é um dos elementos geradores do feudalismo na Europa, além de ter deixado marcas profundas na sociedade europeia e constituir-se um importante referencial político para o mundo contemporâneo. Então, a Idade Média abriu as portas até para o mundo oriental, porque as pessoas deixaram de acreditar no Império. Vamos falar das origens do Islã. A Arábia, berço do islamismo, constitui-se essencialmente num vasto deserto. Assim, as poucas cidades erguiam-se na faixa litoral ou ossás isolados. No restante do território, as comunidades humanas eram formadas por beduínos, árabes do deserto, vivendo numa estrutura tribal e semi-nômade. Viviam do apacentamento de cabras e do extrativismo de tâmaras e outros poucos itens disponíveis no deserto. Entretanto, mantinham a necessidade de gêneros que não podiam ser obtidos em seu ambiente original, daí a necessidade do comércio. Então eles eram semi-nômades que ficavam em comércio no deserto do Saara, no deserto da Arábia também, aqui ó, deserto da Arábia. Desse modo, as cidades ganhavam uma dimensão essencialmente comercial, vivendo de contato entre si com os outros povos do deserto. Todavia, o isolamento entre as cidades e os beduínos
bem como sua estrutura tribal, tornava impossível qualquer forma de unidade política. Ao mesmo tempo, os particularismos manifestasse também eram em termos religiosos. Anteriormente ao Islã, os árabes eram politeístas e idolatras, sendo que os números de ídolos abordados pelas várias tribos chegavam a 360, então politeísta, vários deuses eles acreditavam. Todos esses ídolos, bem como a pedra negra, outro objeto de adoração, encontrados reunidos na Kaaba, uma tenda próxima à cidade de Meca. Então Meca era, além de um centro comercial, um centro religioso, porque tinha uma pedra negra. Essa pedra é alvo de peregrinações religiosas por parte de tribos de toda a Arábia. Evidentemente, essas peregrinações impulsionaram o comércio, fazendo de Meca a principal cidade comercial árabe. É nesse meio que teremos a origem do islamismo, que acontece com as pregações de Maomé, um membro da família dos Hashemitas, ramo empobrecido dos Quraychitas, a tribo formadora e dominante de Meca. Então eles eram os pobres de Meca, da cidade de Meca. Influenciado pelo judaísmo e pelo cristianismo, Maomé começa a conceber a ideia de uma crença com um único Deus, porém adaptado à sua realidade de vida, ou seja, a realidade árabe. Não é necessário explicar que as primeiras pregações de Maomé foram pessimantemente recebidas pelos Quraishitas como riqueza, provavelmente do comércio. Não é necessário explicar que as primeiras pregações de Maomé foram pessimamente recebidas pelos Quraishitas, cuja riqueza proveniente do comércio era fortemente baseada nas peregrinações religiosas politeístas e idolatras, características rejeitadas por Maomé. Então ele teve um choque contra os grandes comerciantes, em que ele estava querendo uma religião de apenas um Deus, e enquanto que o sistema comercial da cidade de Meca era ligado ou dependia justamente do politeísmo, não na crença de apenas só um Deus. Esse período inicial estende-se do ano de 610 d.C. a 622, quando Maomé sofre um atentado do qual consegue escapar. A oposição dos Quraishitas era cada vez mais violenta, levando Maomé e seus seguidores, em um total não superior de 40 indivíduos, a fugir para a cidade de Artreb, mais tarde rebatizada com o nome de Medina, cidade do profeta. O fato de, em um pouco mais de um século, esse pequeno grupo ter gerado um império gigantesco... O fato de, em um pouco mais de um século, esse pequeno grupo ter gerado um império gigantesco em um processo de expansão que só seria detido na França, na famosa Batalha de Poitiers, em 722, após ter dominado vastas regiões do Oriente. Beleza. A Península Ibérica, então ele foi para Medina e começou uma nova doutrina religiosa. E como que ele conseguiu chegar até a União Ibérica? Então, a conversão da Arábia. Ao fixar-se em Medina, Maomé contava com o apoio da elite local, interessado no enfraquecimento de Meca. Com esse apoio, Maomé organizava ataques a caravanas que dirigiam a Meca, reprimindo o comércio dessa cidade. Paralelamente a isso, empreendia a difusão de sua crença, rapidamente acolhida pelos povos árabes. As razões são bastante óbvias. Os elementos da doutrina criada por Maomé estão diretamente vinculados às condições de vida árabe e suas necessidades. Fundamentalmente, o islamismo representa uma justificativa religiosa às condições e necessidades ditas pela vida material do árabe. O exemplo disso está na ideia de jihad. A significação original do termo é de expansão da fé. Entretanto, para um povo cuja expansão era uma necessidade material, no sentido de obter terras, riqueza ou bem, o princípio da jihad assumiu o caráter de uma guerra santa, segundo a qual é dever de todo islâmico, submisso à vontade de Alá,
levar adiante sua crença, nem que para isso seja necessário o uso da força. A pilhagem permitida por Alá era um elemento fortemente atraente para esses povos, bem como a visão do paraíso prometido àqueles que morressem lutando por seu Deus. Com isso, Maomé conseguiu rapidamente a conversão dos povos da Arábia, submetido até mesmo os califados de Meca, e financiou e fincou as bases de uma unidade nacional e política centrada na religião. Surgia um Estado teocrático, fortemente centralizado e ímpido de um ideal expansionista, fruto de necessidades econômicas, porém justificado em bases religiosas, tendo o apoio irrestrito de uma imensa população acostumada ao sofrimento e ao sacrifício. Então, esse povo já era nômade. Então, ele teve agora uma ideia religiosa de expandir isso para todos os lados, e para o Oriente ou Ocidente. A expansão islâmica. A decadência dos impérios romanos e persa, bem como a descentralização política e militar que caracterizava os povos bárbaros do norte da África e da Península Ibérica, foram elementos que favoreceram a expansão islâmica. Os árabes rapidamente conquistaram vastas regiões do Oriente, incorporando domínios que se estendiam pelos atuais Irã, Iraque, norte da Índia, penetrando em seguida no território africano. Após ter dominado todo o norte da África, os árabes, sob o comando do general Tariq, penetraram a Península Ibérica através do estreito conhecido como Colunas de Hércules, mas que a partir de então passou a ser de Gibraltar, do árabe Gibraltar ou Pedra de Tar. Na Península Ibérica, derrotaram os reinos cristalizados dos viscondos, confinando-os à porção nordeste da península de encontro aos Pirineus, como próximos passo, penetraram no território dos francos. É no território franco que são derrotados na Batalha de Poitiers no ano de 732. Embora detidos em sua expansão, a consolidação estava feita, pois mantiveram os domínios anteriormente obtidos, passando a exercer um controle político e militar sobre toda a costa sul, leste, noroeste do Mediterrâneo, além das ilhas do mar Tirreno, o que lhes deu o domínio de toda a navegação desse mar. Então, olha o tamanho do que eles fizeram com essa jihad em um século, 100 anos. 750, ó. Maomé 622, em 100 anos, olha o que eles fizeram. Eles chegaram até no norte da Índia. Aqui tem uma foto da uma mesquita na Espanha. Uma mesquita na Espanha. Bom, quais foram os efeitos da expansão islâmica? Essa pergunta tem que ser muito bem respondida. E a penetração árabe na Europa deixou efeitos marcantes à organização da vida econômica europeia. O processo de ruralização econômica e declínio do comércio, com a economia cada vez mais dependente da agricultura de subsistência, que já se verificava desde a crise do Império Romano e fora acentuada pelas invasões germânicas, passou agora a ser definitivo. O domínio árabe sobre o Mediterrâneo privou os europeus da principal via de comércio com o único mercado que lhes restava, o Império Bizantino. Mas ainda, a sobrevivência europeia passava a depender de uma produção agrícola sem perspectivas de obtenção de mercados. Nesse sentido, podemos afirmar que a invasão islâmica representa a última peça do mosaico que dá a origem ao feudalismo europeu. Ao mesmo tempo, a presença árabe na Península Ibérica motivou a luta dos povos cristãos para expulsá-los, num processo conhecido como Guerra de Reconquista, que é a grande responsável pelo surgimento do reino de Portugal e da Espanha. A cultura árabe também trouxe influências para o mundo ocidental, com o desenvolvimento da matemática, da astronomia, das técnicas de construção, da metalurgia, da filosofia, sendo ao longo da Idade Média o único contraponto dentro da Europa para o teocentrismo imposto pela Igreja Católica. No renascimento cultural é possível constatar forte influência ligada pelo islamismo à cultura europeia. Os islâmicos conservaram muitas obras europeias, por exemplo, Aristóteles, Platão, e o povo pós-Idade Média, o povo europeu ocidental pós-Idade Média, só teve contato com essa cultura clássica por causa da expansão islâmica, que não tinha preconceito com as religiões. O islamismo, a jihad, aceita a religião do próximo, mas quer a sua religião presente. E aceita também o desenvolvimento científico. Vamos para as questões. FUVEST 2009.
A Idade Média Europeia é inseparável da civilização islâmica, já que consiste preciosamente na convivência ao mesmo tempo positiva e negativa do cristianismo e islamismo sobre uma área comum empregada pela cultura greco-romana. O texto acima permite afirmar que na Europa Ocidental medieval desenvolveu-se uma civilização que se beneficiou tanto da herança greco-romana quanto da islâmica. Letra C. 2. Unicamp 2012. Ao longo da presença dos povos... Não, eu tenho que fazer o 4. Aqui tá. 2, 3, 4. Então, 2. Ao longo da presença dos povos árabes no norte da África, mesmo antes de Maomé, possibilitou uma interação cultural, um conhecimento das línguas e costumes, o que facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por outro lado, deve-se considerar a superioridade bélica de alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a conversão e a conquista de seus vários grupos na região da Núbia, provocando a expansão do islamismo que não se apoia na presença árabe. Sobre a presença islâmica na África, é correto afirmar os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os proporcionados pelas relações comerciais, são anteriores ao surgimento do Islã. Letra B. 3. Unesp. Observe a figura e a única pintura sobre madeira foi uma das manifestações características da civilização bizantina que abrangeu amplas regiões dos continentes europeu e asiático. A arte bizantina, você lembra que a religião bizantina não adora imagens, é autocotacas, eles são contra imagens. Então a arte bizantina resultou da fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental. Letra D. Aí a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015, considera as seguintes afirmações acerca das relações entre o Oriente e o Ocidente no mundo medieval. Vamos lá. Uma das causas da queda do Império Romano do Ocidente foi a expulsão do islamismo pelo território da Europa Ocidental. Pela expulsão, não. Eles não conseguiram expulsar, não. Falso. A cultura árabe legou para as sociedades europeias estudos sobre autores como Platão e Aristóteles, estabelecendo um elo entre o mundo antigo pagão e o mundo moderno cristão. Sim, a Península Ibérica foi profundamente marcada pela presença humana, que se estendeu entre o século XVIII e XV, produzindo reflexo na cultura lusitana e hispânica também. Então, 4, letra D. A aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!